desse mundo, da ideologia do mundo, do seu modo de viver, e nos afastarmos do pecado e vivermos uma vida de santidade, que glorifique o teu nome. Fala, Senhor, no nosso coração, nos sustenta, nos consola, nos repreende, conduz, Senhor, a tua igreja, como o Senhor tem feito no teu dia de hoje. Que o pregador não fale de si mesmo, mas fale pela iluminação do teu Espírito, Senhor, aos nossos corações. Que agora, Senhor, estejamos atentos ao teu lado, deixando de lado as nossas preocupações, que o Senhor nos inicia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos projetos, e tenhamos a nossa atenção exclusivamente voltada para a tua palavra. Em nome de Jesus, que eu fico contigo. Amém. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, versos de 8 a 14. Nós paramos na semana passada no verso 11 e vamos dar, semana retrasada, continuidade a partir do verso 12. Eu vou fazer a leitura de todo o trecho, para nós não perdermos de vista o que foi dito também. Farei um breve resumo até chegarmos também no verso 12. Diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do véu, no segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, a qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e devidas diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Então nós vamos hoje terminar essa parte, indo até o verso 15, mas eu gostaria de fazer uma passagem, um resumo do que falamos no domingo retrasado a respeito dos versos 8 em diante. Nós vimos que o autor sagrado queria mostrar aos seus leitores que o tabernáculo do Antigo Testamento e os seus objetos, a antiga dispensação, não davam acesso ao verdadeiro Deus. Nós vimos isso. O caminho que levava à presença de Deus não estava aberto durante aquela época da antiga aliança, e que, de modo comparativo, figurado ou pictórico, representavam as realidades espirituais, preparando o povo para a vinda de Cristo. Quando nós olhamos para trás, vemos que o tabernáculo tem um caráter didático, ele nos ajuda a compreender o que Cristo fez por nós. Por isso, permanece o fato de que esses rituais, cerimônias do tabernáculo
na verdade, não ofereciam acesso real à presença de Deus. Eram somente figurações. Por isso que no verso 9 ele diz assim, isto é uma parábola para a época presente. Por quê? Porque no verso 9 nós vimos que o primeiro tabernáculo e tudo o que era necessário ali representado, serviu pura e simplesmente como uma ilustração, somente designado por um curto período de tempo, aquele período ali, específico da lei, com o fim de tipificar as grandes coisas que Cristo e o Evangelho iriam produzir, e que no devido tempo brilhariam em sua própria luz. O texto também diz que, segundo essa, se oferecem dons e sacrifícios que eram ineficazes para aperfeiçoar. Ou seja, ele está mostrando ali que o sistema sacrificial do período antigo falhava em trazer a perfeição. A perfeição de vida não vinha por meio daqueles sacrifícios, mas aqueles sacrifícios iriam representar o que Cristo fez, e aquilo que Cristo fez seria atribuído a nós, essa perfeição de vida. No verso 10, o autor sagrado nos fala que essas coisas não passavam de ordenança da carne, ou seja, ordenanças externas, que esses dons e sacrifícios eram apenas exteriores, somente isso, e nada mais, eram exteriores. E aí no verso 11, o autor sagrado passa a falar do contraste entre o ministério antigo e o de Cristo, quando diz assim, quando porém veio Cristo. Então na realidade, nós temos aí a antiga aliança sendo colocadas uma ao lado da outra, uma apontava para a outra, mas quando veio Cristo, essas coisas que estavam representadas aqui se tornaram reais. E aí a pergunta seria, a pergunta do autor, implícita aí, para aqueles irmãos que estavam recebendo essa mensagem: como é que vocês querem continuar nesse ministério material? Ou seja, como é que vocês querem voltar? A ideia seria essa, voltar para o ministério material, local e ineficaz, após conhecerem o ministério de Cristo como sendo não material, no próprio céu, eterno e eficaz, ou seja, de grande proveito. A antiga dispensação, ela apontava para as coisas melhores que viriam no futuro. E o crente lançava a fé não nessas coisas, mas naquilo que elas representavam. E aí, aqui no texto, fazendo essa comparação, ele mostra que o Senhor Jesus não ministra em santuário local e terrestre. Não feito por mãos humanas. Não foi Moisés que fez aquele tabernáculo. Mas um tabernáculo maior, não desta criação. A Escritura não fala como foram formados os céus, onde o Senhor habita, em luz inacessível. Não desta criação. E nesse contraste, o autor sagrado quer mostrar a diferença da antiga aliança para a nova aliança, o que ela representava e o que a nova aliança representa. Por isso ele fala no verso 11, quando porém veio Cristo como sacerdote, os bens realizados num maior e perfeito tabernáculo, não feito dessa criação. Ou seja, todo o tempo ele está apontando aí, fazendo a comparação. Lembram que foi Moisés que fez? Divinamente instruído, mas foi Moisés que fez o tabernáculo? Foram feitos por mãos humanas. Aí ele está dizendo, olha, aquele tabernáculo que representava a glória de Deus, a santidade, era representativo, onde a glória de Deus descia ali numa nuvem, é representativo, porque essa glória está no céu, onde Cristo habita hoje, após a sua ressurreição. E todo o tempo ele está querendo mostrar aí a eficácia e a perfeição da segunda aliança na primeira, porque a primeira aliança apontava para essa. É a mesma coisa quando o apóstolo Paulo fala da nossa esperança da glória. Nós, é lógico que uma situação bem distinta. Por quê? Porque nós já temos esses bens realizados. Nós já temos a certeza, porque o Senhor Jesus completou a sua obra. Nós aguardamos aquilo que nós não vemos.
a perspectiva daquilo que vemos. O Velho Testamento era a mesma coisa. Eles estavam aguardando aquilo que iria se concretizar naquilo que se manifestava aos seus olhos naquele momento, através dos sacrifícios, das abluções. O coração do crente não deveria estar naquelas coisas, mas deveria estar nas coisas que ela representava. Por isso ele dá continuidade a esse contraste no verso 12, da onde nós paramos, diz assim: não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo, ele entra aonde? Ele entra no céu, não como o sumo sacerdote deles, por meio de sangue de bodes e de touros e de animais, mas ele entra com o seu próprio sangue, ele entra por meio da sua morte, por seus próprios méritos, ele morre. Hoje nós lemos o capítulo 1 de Atos, ali o Senhor ressurge, aparece aos seus discípulos, e à vista dos seus discípulos ele sobe aos céus, e é dessa forma que ele se apresenta diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus com o seu próprio sangue, com a sua própria morte. Ele entra no verdadeiro santuário de uma vez por todas. Aí ele quer mostrar a grandiosidade do Evangelho. E como muitas vezes nós queremos apegar eu não posso nem falar preceitos do Velho Testamento, porque eu estaria errando, porque os preceitos do Velho Testamento são o mesmo do Novo. Mas a mentalidade errada dos judeus do Velho Testamento. Porque mesmo no Velho Testamento, e a gente vai ver isso, o Senhor já exigia e já queria que o seu povo entendesse que o seu relacionamento com o seu povo não estava por meio daquelas coisas. Não era por meio daquelas coisas, daquilo que eles estavam fazendo mecanicamente, que eles estariam recebendo a graça de Deus. Mas eles estavam ali todo o tempo encenando, contracenando aquilo que Cristo ia fazer, e estava fazendo no meio do seu povo. Essa expressão que ele usa aqui, por meio de bodes e touros, ela faz menção ao dia da expiação. Era um dia que uma vez por ano o sacerdote entrava ali, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e fazia a redenção do povo, a expiação, melhor dizendo, do povo, cumprindo aquela redenção prometida, que se concretiza em Cristo, que agora é uma realidade. Então, o sumo sacerdote representava aquilo que Cristo ia fazer. Ele estava apontando ali com aquele teatrinho, com aquelas coisas. É como Deus estivesse mostrando: olha, eu estou colocando isso na mente de vocês, vocês fazem essas coisas, repetem, para que vocês lembrem e entendam aquilo que Cristo vai fazer no meio do seu povo, que agora é uma realidade. Cristo realiza essa redenção prometida, não porque derramou o sangue de animais ou o sangue de outros, mas porque derramou o seu próprio sangue. A vida de um justo foi dada em favor de pessoas injustas. É isso que significa essa menção a derramar sangue, é morte. Ele oferece a sua vida, derramando o seu sangue na cruz, morrendo em nosso lugar, recebendo sobre si o salário do pecado, e agora entra nos céus com o seu próprio sangue, ou seja, com a nossa redenção, com o pagamento da nossa culpa eterna diante de Deus, para fazer expiação por nós. Ele, com a sua morte, ele expiou o nosso pecado. Ele oferece a sua vida. Abram aí Apocalipse capítulo 5, verso 4. Olha o que o texto diz:
Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele está ali, diante do Pai. Por que ele usa essa linguagem como tendo sido morto? Essa linguagem representa a redenção no sangue de Cristo. Representa o que ele fez, a sua obra. Ele está ali diante do Pai com a sua obra completa diante do Senhor, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, como um cordeiro que foi morto em função dos nossos pecados. É isso que toda vez que o Senhor Deus olha para Cristo, o Filho, ele vê a redenção dos nossos pecados sobre o seu Filho. E aonde isso? No céu, onde nós seremos recebidos. Abram 1 João capítulo 2, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos quem? Cristo, advogado, o intercessor junto ao Pai. E aqui eu estava vendo, eu não sei quem estava falando sobre isso, eu não sei se foi Matthew Henry ou se foi o Kistimacher. Essa intercessão de Cristo não é aquela que ele tem que convencer, que suplicar, que clamar desesperadamente pelo perdão de Deus para nós. Não! Essa intercessão, ela se dá de forma muito natural. Por quê? Porque o Senhor Jesus ali, ele está mostrando aquilo que ele fez em função de nós. Essa é a ideia. Ele não tem que convencer o Pai a perdoar os nossos pecados. A presença dele ali nos céus mostra a certeza da aceitação da nossa redenção em Cristo Jesus. A presença dele é uma presença eficaz. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Percebam como é interessante esses textos. 2 coisas são importantes aqui, em todos eles. Em primeiro, a presença de Cristo. A presença de Cristo nos céus, na presença de Deus, no Santo dos Santos, como aquele que morreu em nosso favor. E o segundo é a presença dele no próprio céu. No momento em que o Senhor Jesus é recebido nos céus, nós também somos recebidos nele. E foi dessa forma que ele obteve redenção, por meio do seu sangue, entrando na presença de Deus e apresentando o seu sacrifício em nosso favor. Por isso que nenhuma outra pessoa podia entrar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. Porque se ele entrasse na presença de Deus, o que aconteceria? Entrar na presença de Deus sem mediação, aconteceria o quê? Seria destruído. Seria destruído. Por que Moisés não foi destruído? Porque viu a glória de Deus. E outros não foram destruídos porque viram a glória de Deus. Será que homens podem mediar a relação de Deus com o seu povo? Não. Porque eles entravam na presença de Deus por causa de Cristo. Era apenas representativo. Eles representavam Cristo. E por representar em Cristo naquilo que ele iria fazer, como se já tivesse feito, eles não eram consumidos. Olha o que o verso 13 vai nos dizer. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Todo tempo essa comparação. Se eles se sentiam purificados com relação a coisas exteriores, eles precisavam se sentir agora muito mais purificados. Por quê?
É Cristo que entrou no verdadeiro céu, redimiu, expiou os seus pecados. E percebam que esse era o modo, no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, melhor dizendo, de purificação de pecados. Deus havia estipulado por meio da lei como os pecadores poderiam ser purificados e restaurados à santidade. E Deus havia ordenado desse modo, para santificar aqueles que eram cerimonialmente impuros. É o que nós vemos aqui na Escritura. Entretanto, queridos, essas leis só afetavam os pecadores externamente, não interiormente. Aqueles que eram aspergidos, eram purificados com respeito a seus corpos, as suas consciências, no entanto, não eram afetadas. É por isso que ele diz, quanto à purificação da carne. Quando ele fala assim, a cinza, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Abra Números 19, versos de 5 em diante. Aqui nós estamos vendo o autor descrevendo a prática de se aspergir a pessoa imunda com água purificada. Quando ele diz assim, portanto, se o sangue de bode e touro e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais pelo sangue de Cristo. E aí no verso 19 nós vamos ver como essas pessoas eram purificadas externamente ou cerimonialmente. Do verso 19, do verso 5 de número 19 ao verso 9 diz assim, à vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopros de tofo azul, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. O homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é a oferta pelo pecado. Verso 17 a 19. Para o imundo, pois tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente no vaso. O homem limpo tomará sopo e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiveram, como também sobre aquele que tocaram os ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Percebam que isso era um cerimonial que se fazia para se purificar uma pessoa que estava em pecado, ou seja, contaminada externamente, e aí no caso, por uma pessoa que morreu. E havia todo um ritual de purificação e lavagens. E era interessante porque o que nós vemos aqui? Eles pegavam uma novilha vermelha, em perfeita condição, nunca usada para serviço nenhum, matava-se e queimava-se. Enquanto essa ovelha estava sendo queimada, o sacerdote tinha que lançar madeira de cedro e sopo e lã sobre a novilha. As cinzas eram ajuntadas e guardadas para uso de uma cerimônia de aspersão com água purificadora, porque quem tocasse o corpo de um morto tornaria-se impuro por 7 dias. Então as cinzas da novilha queimada eram colocadas num jarro, a água fresca era derramada sobre as cinzas, e com o sopro mergulhado na água, aspergia-se a pessoa impura no terceiro e no sétimo dias. E é interessante, terceiro e sétimo, Embora o significado, o significado cerimonial seja bastante significativo essa cerimônia, apontando para que aquela pessoa que foi declarada impura, agora ela é santificada por causa da contaminação com o morto, ela é declarada pura depois desse cerimonial. O que prevalecia aí? Qual era a ideia que se tinha quando se olhava todo essas cerimônias? A ideia que se tinha é que a impureza era algo exterior, não interior. E era dessa forma que os fariseus lidavam
com essas coisas. E Jesus teve que repreendê-los várias vezes por este conceito indevido, como em Lucas capítulo 11, verso 39, quando ele diz assim: o Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, cerimonialmente eles estavam purificados, mas seus corações estavam distantes do Senhor. Era isso que esses sacrifícios proporcionavam por si só. Mas se cerimonialmente ele era purificado, se havia essa possibilidade, o Senhor considerava essas pessoas cerimonialmente limpas, aí ele está dizendo assim: se usando esses artifícios, que são artifícios externos, apontam para uma pureza cerimonial externa, muito mais o sangue de Cristo. É o que ele diz no verso 14: que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que nós vemos ali em Números 19, e até peço aos irmãos que tiverem oportunidade de ver a pregação do reverendo Paulo Brasil, em Números 19, é muito interessante. Ela vai nos explicar, de uma forma muito clara o que está sendo apresentado aqui. Por quê? Porque lá em Números 19, o texto vai mostrar que todos aqueles que se envolviam com o pecado, eles eram contaminados. E aí ele mostra a hediondez, e não só a hediondez, mas a contaminação do pecado na vida do homem. Aqueles homens ali que estavam lidando com sacrifício. Todas as vezes eles iam sacrificar, e aí faziam aqueles ritos, com relação ao pecado. Todos eles precisavam se lavar. E a mensagem aí é: todo aquele que tem contato com o pecado é contaminado por ele. Só houve um que teve contato com o pecado e não se contaminou, que é Cristo. É isso que ele está pregando. É isso que ele está falando aqui. Aquilo apontava para a santidade, para a pureza, para a eficácia do sacrifício de Cristo. E esse é o argumento aqui. Se o sangue de animais sobre aqueles que estavam contaminados purificavam externamente um pecador, o que não fará? O que não será possível ao sangue de Cristo proporcionar? Esse sangue garante a purificação completa e interior, a purificação da consciência do pecador. Nós somos transformados por esse sangue. Esse sangue muda o nosso interior. E é para isso que apontava e significava essas cerimônias. O sangue de Cristo é o agente que purifica a consciência do homem, que o liberta de atos que levam à morte, que purifica a consciência do homem que está em pecado e que lançou o seu pecado sobre Cristo. Ele agora está liberto de toda e qualquer condenação, até mesmo a condenação da sua própria mente. Porque muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar o perdão de Deus. E isso que Cristo faz em nós, Ele nos purifica e nos transforma, ao ponto de nos tornar desejosos e prontos para servir ao Senhor, pois o sangue de Cristo purifica o seu pecado. Por isso que não dá para entender alguém que comete um pecado e que é confrontado, que reconhece seu pecado, ou seja, seu pecado lhe é apresentado, e ele não está pronto a buscar em Cristo essa segurança, a de buscar o arrependimento, buscar em Cristo
a remissão desses pecados. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. E João fala isso depois de dizer que o homem tem que reconhecer que é pecador. Ele tem que reconhecer que é imperfeito. E reconhecendo essa imperfeição, ele vai ao Senhor buscar em Cristo a sua purificação. Por isso que nós não podemos entender e aceitar aqueles que pecam, que são confrontados, mas que querem permanecer. O que eles estão dizendo? Que o sangue de Cristo não me purificou. Que não tem anseio, como muitas vezes eu já vi, pastor, eu não consigo, eu estou desesperado porque eu quero. Eu não consigo vencer isso na minha vida, mas eu quero. E você não consegue vencer porque você é fraca. E você tem que buscar no Senhor força. Reclamar. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. É Ele que vai dar força para você, não sou eu. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que a vida cristã, como nós estávamos conversando ali, né, Alexandre, eu, você e o Rodrigo, essa comunhão dos irmãos, essa irmandade, o crente que ora, que sente, e isso é o que a palavra de Deus diz, que nós devemos consolar uns aos outros, nos alegrar e nos entristecer com os nossos irmãos, juntamente com eles. Mas o Evangelho é solitário. O Evangelho é solitário. Porque é uma briga que você trava sozinho, muitas vezes. Mas é uma solidão com Cristo. É Ele que vai nos dar força. É o sangue dele que torna isso possível, que nos purifica, como ele diz aqui. É por esse Espírito eterno que nossas consciências são transformadas, que o nosso coração é transformado, não para nos conformar com o nosso pecado, mas para servirmos ao Deus vivo. E aí, queridos, quando alguém tocava um corpo morto, ali tornava-se uma pessoa impura. Da mesma forma, ao se ocupar com o pecado, isso resulta em corrupção moral e real, que se fixa na alma. Mas o sangue de Cristo tem a eficácia para purificar o nosso pecado. É Cristo quem se oferece. E a Escritura diz aqui no verso 14, sem mácula. O sacerdote, como sumo sacerdote, ele apresentava-se a si mesmo como sacrifício. O Cristo, como sumo sacerdote, apresentava-se a si mesmo como sacrifício. O sumo sacerdote não. O sumo sacerdote se apresentava diante do Senhor, mas apresentava primeiro o seu sacrifício. E aí depois sacrificava em função do povo. Cristo é um sumo sacerdote superior. O que o sumo sacerdote fazia era uma representação do que Cristo fazia. Só que ele é mais do que isso. Por quê? Porque você não tem esse paralelo. Ele vai e oferece em seu favor. Cristo não oferece nada em seu favor. Ele é a própria oferta. Ele não tem essa necessidade. Não tinha necessidade de sacrificar para remover o seu próprio pecado. Ele era sem pecado, era sem mácula. Mas sem pecado ele oferece o seu corpo à morte pelos pecados do seu povo. Ele sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. E às vezes a gente não tem a dimensão do que significa isso. Algumas pessoas dizem que o Senhor foi ao inferno. Desceu ao Hades. E ali descer ao Hades seria descer à sepultura. Ele não foi ao inferno, mas ele sofre as dores do inferno. O sofrimento que nós teríamos, ele leva sobre si, ali na cruz. Por isso que a morte dele tem uma extensão muito mais ampla do que muitos pensam.
Porque não foi o sacrifício físico. A Igreja Católica, ela exalta esse sacrifício físico, mas aquele sacrifício físico ali, era só uma representação do sacrifício eterno. Jesus Cristo foi chicoteado. Éramos nós que estávamos sendo chicoteados ali em Cristo. Ele foi crucificado e morto. Éramos nós que estávamos sendo mortos aqui em Cristo Jesus. E ele recebe a ira de Deus, ou seja, as dores eternas infernais sobre si. Não me pergunte como isso acontece, eu não sei. Eu só sei que, segundo as Escrituras, e Salmo diz isso, que ele ali recebe as angústias do inferno se apoderaram. O castigo que nos traz. Qual é o nosso castigo? A morte eterna. E o que a Escritura fala sobre o sofrimento de Cristo, o sofrimento do ímpio? Diz que é como um fogo, um verme ali no fogo que não se apaga. Quer dizer, é um sofrimento contínuo na presença de Deus, do Cordeiro, e foi isso que o Senhor Jesus sentiu ali, naquele momento sobre a cruz. A sua ressurreição é uma ressurreição extremamente poderosa. Por quê? Porque representa não só a vida no seu corpo, mas representa, assim, a vitória, a resistência da ira de Deus sobre si. Ele poderia receber essa ira, receber o juízo dos nossos pecados e ainda sair vencedor. Ainda ressuscitar. Ele ressuscita porque ele consegue suportar sobre si aquilo que nós iríamos carregar por toda a eternidade. E Jesus fez isso de forma deliberada, consciente e propositadamente. Ele enfrenta a morte e a ira eterna de Deus, oferecendo-se a si mesmo para purificar as nossas consciências dos atos que nos levam à morte, ou seja, a nossa consciência de obras mortas. Essa expressão quer dizer isso, atos que levam à morte, os efeitos destrutivos do pecado na vida do crente. O sangue de Cristo efetivamente purifica a consciência do homem ao tirá-lo de uma vida que conduz à morte espiritual, levando o crente a uma vida consumida em amor e serviço obediente a Deus, para servirmos ao Deus vivo. Agora o crente salvo vive uma vida de serviço ao seu Deus. E para o autor de Hebreus, o contraste entre a vida na antiga aliança e na nova era a observância exterior das cerimônias religiosas e a transformação agora interior de um homem purificado pelo sangue de Cristo. E aí, o verso 15 é uma conclusão. Por isso ele é o mediador. Por quê? Porque foi pelo seu sangue, pelo Espírito eterno. Porque se ofereceu sem mácula, então ele se torna o mediador. Percebam que o verso 15, inicialmente nos diz que os versos 13, nos fala dos versos 13 e 14, ou seja, se o sangue de animais poderia purificar cerimonialmente aqueles sobre os quais era aspergido, o sangue de Cristo, como descrito no verso 14, pelo Espírito eterno, sem mácula, tinha muito mais condições de nos purificar interiormente, purificando-nos totalmente do pecado que contaminava não somente os nossos corpos, mas também as nossas almas. Essa é a razão dele ser o mediador, pelo Espírito eterno e sem mácula. E aí nós temos um contraste entre os sacrifícios da primeira e da segunda aliança, que introduz um novo relacionamento, e nesse novo relacionamento, Cristo é o mediador da nova aliança. E nós, para entendermos isso, queridos, abram Êxodo 24. Êxodo capítulo 24. Nós vamos ver aí a instituição da primeira aliança. Moisés deu a lei de Deus aos israelitas,
que responderam positivamente a essa lei, dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos. No verso 3, desculpa. Então o que acontece? Holocaustos e ofertas de comunhão foram apresentadas diante do Senhor, e o sangue foi aspergido sobre o altar. Versos 4 a 6. Moisés, então, depois disso, ele lê o livro da aliança para o povo, que responde mais uma vez: faremos tudo o que o Senhor nos falou, e obedeceremos. E aí, ao final disso, ele diz assim: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, a respeito de todas estas palavras, as palavras que estavam escritas no livro da lei. E aí o que ele faz? Ele vai e lança sangue, aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo que aquele era o sangue da nova aliança que o Senhor fez com eles. E a partir disso, querido, nós percebemos que a aliança de Deus com o seu povo tinha duas partes. Deus de um lado e os israelitas, firmando um compromisso solene com base o quê? No livro da aliança, no livro da lei. E essa aliança é selada com a morte de animais que foram oferecidos a Deus. O sangue desses animais que foram oferecidos a Deus são aspergidos sobre o altar e sobre o povo. E a aliança foi ratificada pelo povo que prometeu obediência a Deus. Mas essa aliança tornou-se obsoleta. Por quê? Porque os seus regulamentos eram exteriores. As dádivas e sacrifícios não eram capazes de purificar a consciência do adorador, servindo como instrumento de expectação do que viria. Eram imagens do real sacrifício que iriam purificar o quê? A consciência do pecador. Porque sangue de animais purificava cerimonialmente o crente, mas o seu interior lutava contra uma consciência culpada. E ele lutava contra uma consciência culpada se não visualizasse em Cristo a purificação dos seus pecados. Se eles olhassem para aquele sacrifício e não entendessem o que aquilo representava, eles não passavam daquilo que era pura e simplesmente interior. Pura e simplesmente exterior. Por isso o interior deles lutava com uma consciência culpada, porque eles percebiam que aquela cerimônia era pura e simplesmente exterior. E se eles não olhassem para aquelas coisas e vissem Cristo, eles jamais poderiam entender o que significava purificação de pecados. E é dessa forma que todos aqueles no Velho Testamento que esperavam a expectativa do Messias entendiam. Eles olhavam para essas coisas e viam com essas coisas instrumentos da sua fé, em que nela repousavam as promessas que seriam cumpridas no futuro. É isso que você vê no Salmo 51, verso 15 a 17, quando ele diz assim: abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, olha. Deus nunca se sentiu impressionado com aquilo que nós apresentamos exteriormente. Mas ele se agradava no nosso interior. É por isso que o autor de Hebreus, ele vai proferir as palavras que profere no capítulo 10, do verso de 5 a 8. Olha o que ele diz: por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou, no rol do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado,
nem com isso deleitaste com coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Queridos, nós poderíamos concluir que a antiga aliança, ela falava de vida eterna, falava de purificação, falava de perdão, mas jamais podia dar tais coisas por meio daquelas coisas que eram externas. Por quê? Porque o sangue de animal é simplesmente incapaz de prover verdadeira expiação pelos pecados. Entretanto, nós vamos perceber que haviam pessoas que foram chamadas a entrar na promessa da herança eterna naquela situação, naquele tempo, quando ele diz assim: a fim de intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Como essas pessoas foram chamadas a entrar na promessa. Essa bênção não provinha do sangue de animais, mas do sangue de Cristo, que seria derramado, mas que estava sendo representado ali, baseado num sacrifício que era muito superior àqueles. E por ter sido tão superior, é que pôde conduzir pessoas aos benefícios da nova aliança, antes dessa nova aliança, que aguardavam na primeira aliança a consumação dessas coisas. E eram dessas coisas que eles viam a glória futura de Deus em Cristo Jesus. Sempre foi assim. Aqueles que ficavam nessas coisas, pura e simplesmente, e não olhavam através delas para aquilo que elas representavam, na realidade, não eram purificados. Eram somente purificados externamente. E isso pode falar muito ao nosso coração. Porque nós somos acostumados a buscar aquilo que é exterior e esquecer aquilo que é interior. Queremos nos relacionar com a religião revelada de forma exterior, cumprindo determinadas formas e comportamentos que na realidade não representam necessariamente uma vida transformada. Mas essa sempre foi a expectativa daqueles crentes do Velho Testamento. Porque você tem sempre aqueles que entendem o Evangelho, porque são iluminados por Deus, são tiradas das suas vendas, as suas cegueiras, escamas dos olhos, como o apóstolo Paulo. E aqueles que continuam cegos. Como o próprio apóstolo Paulo diz, citando lá Moisés, quando sai e coloca aquele véu, ele diz: os judeus estão hoje ainda assim, com esse véu, não conseguem ver. Estão cegos para o Evangelho. E muitos que estão no meio do povo de Deus, na comunidade santa, que fazem parte fisicamente desse povo, permanecem assim. E estão se agarrando àquilo que é externo, esquecendo o que é o principal. Abram Lucas capítulo 2, versos de 25 a 32. Percebam como isso é verdade. Por ter sido tão superior, é que pôde conduzir pessoas aos benefícios da primeira aliança, da segunda aliança, da nova aliança, que aguardavam na primeira aliança a consumação dessas coisas e olhavam naquela primeira aliança o cumprimento da promessa. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos,
luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Esse homem aguardava a libertação do pecado na pessoa de Cristo. Não a libertação do povo de Israel do domínio romano. Porque essas coisas eram somente figurativas, como foram no Egito, que a escravidão no Egito representava a escravidão do pecado. E é dessa forma que os apóstolos e profetas do Novo Testamento entendem claramente esse período, que foi um período de escravidão e foi um período de libertação, mas que prefigurava aquilo que Cristo veio fazer no meio do seu povo. E era dessa forma, queridos, que havia gente salva nos tempos antigos do Velho Testamento. Cada um deles salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, por sua obra que seria realizada na cruz, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Foi por essa obra que seria realizada na cruz e que anualmente era representada ali, é que eles foram salvos. Abra Apocalipse capítulo 13, verso 8. E por que isso? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A obra de Cristo extrapola os tempos. E quando nós falamos que é uma salvação eterna, a concepção bíblica, eternidade é uma coisa que não tem início nem fim. Quando nós falamos em eternidade, nós que somos criaturas, nós só olhamos para frente, nós não olhamos para trás, porque tivemos um início. Mas quando Deus fala de eternidade, Ele fala tanto de futuro quanto de passado. Isso que representa a eternidade. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O seu sacrifício é eterno, por ser Ele quem é. Cristo, o Filho de Deus. É nessa expectativa, queridos, que nós vivemos, é nessa certeza. Por isso que o escritor de Hebreus, lá no final, vai dizer: olha, eles sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. Aqueles que morreram antes da promessa, mas visualizaram. Que promessa era essa? De uma nova terra. O próprio texto diz: se Abraão estivesse pensando nisso, a sua atitude seria outra. Mas ele não estava pensando nisso. Ele entendia. Aquela terra representava uma pátria no céu. E todos eles viveram nessa expectativa antes da promessa ser realizada. E ele diz ali no escritor de Hebreus: nós vamos chegar lá, que eles sem nós e nós sem eles, nós não seríamos aperfeiçoados. Todos, um único sacrifício e uma única esperança, que para os crentes do Velho Testamento era algo futuro, que para nós é uma certeza passada. Agora estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como confirmação daquilo que Ele fez, conclusão daquilo que Ele fez por nós na cruz. Muitas lições podem ser tiradas daqui, como nós falamos do desenrolar da exposição. Mas nós precisamos entender, e é isso que o escritor está querendo mostrar. Não precisamos mais de nada além do Evangelho que temos.
Não precisamos acrescentar nada ou coisas externas nenhuma para tornar o Evangelho, ou a nossa religião, ou a nossa prática de vida mais dinâmica. Se não existe dinamismo, se não existe vigor, não é porque o Evangelho seja fraco, porque é o poder de Deus, é porque o problema está conosco. Se nós estamos buscando vigor além daquilo que o Senhor nos dá, a sua palavra, é porque nós não temos o que deveríamos ter. Se estamos procurando coisas visuais, coisas que chamem a nossa atenção, coisas que nos emocionem, se a Escritura, na sua simples exposição, não move o nosso coração. O problema não é a religião que pregamos e que vivemos, o problema somos nós. E precisamos fugir disso. Se a simplicidade do Evangelho não é suficiente para nós estamos pecando contra o Senhor, querendo receber aquilo que Ele não pode dar e dizer que aquilo que Ele está nos dando é pouco, sem valor. Na realidade, nós vamos reconhecendo essas coisas na nossa vida, mas vamos ver que o problema está em nós e não no Evangelho da cruz de Cristo, exposto aqui na palavra de Deus. Vamos orar. Vou chamar o nosso irmão presbítero Rodrigo para estar aqui à frente. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E nesse momento aproveitar a oportunidade ao seguir a instrução, as instruções do apóstolo Paulo em sua carta. Agradecer ao Senhor por essa mesa. Mesa essa que foi pregada aqui, Senhor, em Hebreus, porque representa a morte do Senhor Jesus, purificação do nosso pecado. Mesa essa que representa, Senhor Deus, uma consciência pura diante de Deus. Porque o Senhor é aquele que purifica o nosso pecado, é aquele que nos justifica em Cristo Jesus. Quando confessamos o nosso pecado diante do Senhor, Ele nos purifica. É por esse sangue que somos purificados. Porque não temos nenhuma coisa que possa nos condenar diante do Senhor, ou diante de qualquer tribunal, porque fomos considerados justificados e livres da condenação do pecado, porque Cristo assumiu o nosso lugar. Por isso a nossa responsabilidade diante do Senhor, de confessar o nosso pecado, de mostrar que esse sangue nos purifica, e a forma como mostramos isso é em nosso coração, nos arrependendo, buscando arrependimento diante do Senhor para os nossos pecados. Fica com o teu povo, Pai, e que esse momento agora, Senhor Deus, de ceia, momento que nós vamos comer cerimonialmente o corpo e o sangue de Cristo, Senhor Deus, que possamos nos sentir nutridos, porque fomos alimentados por Cristo, a pregação da palavra, que possamos nos sentir saciados da sede, porque fomos alimentados, Pai, fomos dessedentados, foi saciada a nossa sede, Pai, melhor dizendo, pela abundante graça que vem da palavra de Deus. Por isso nos sentimos, ó Senhor Deus, agora aptos em Cristo Jesus, pela sua morte, a comermos o pão que representa o seu corpo e a bebermos o cálice que representa o sangue de Cristo derramado por nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.